Bom, acho que a gente pode iniciar, né, Leonardo? Conforme vai entrando o pessoal, a gente vai admitindo eles aqui no grupo, e porque a gente tem até as 20h30 aí, a gente precisa aproveitar bastante o conteúdo, então a gente vai começar, tá, pessoal? E aí a gente segue. Então, vou fazer uma apresentação rápida aqui do Leonardo Chucruti. Ele é CEO da Rede de Ensino 01, empreendedor, mentor, também, né, ex-cadente da aeronáutica. Hoje, a rede de ensino 01 conta com mais de 33 unidades, tem mais de 12 mil alunos, e está em franco processo de expansão, e, além disso, é especialista em concursos militares, tem um canal no YouTube, né, com mais de 100 mil inscritos, vai falar sobre os pilares de uma empresa de sucesso. E depois, na sequência, a gente vai ter o Cláudio Castro, né? O Cláudio Castro, ele é empresário no segmento de tecnologia, mas depois a gente apresenta ele um pouco mais detalhado. Então, Leonardo, bem-vindo aí, muito obrigado pela sua mentoria. Fica aí ao seu critério como você quer conduzir, se o pessoal vai interagir, você que vai fazer uma apresentação, né? E depois a gente abre para perguntas, respostas. É com você aí. Obrigado aí pela sua contribuição e vou ficar aqui também assistindo aqui sua palestra aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou bastante animado aqui em poder dividir um pouco da minha história com vocês e principalmente falar como é que eu consegui transformar uma empresa que dava 20 mil de prejuízo por mês para uma empresa avaliada aí mais de 100 milhões. As pessoas perguntam bastante como é que a gente consegue fazer isso. Só um minuto, gente, rapidinho. Então, na verdade, eu gosto de me apresentar que, Léo, você faz um montão de coisa. Não, na verdade, eu sou professor de matemática, educador. Eu costumo falar que eu transformo o mundo por meio da educação, né? É o meu propósito de vida, né? Eu sou esposo da Érica, eu sou pai do Gael, de 5 anos, pai da Bebeca, de 7, o pai do Davi, de 14 anos, né? Dizem virei youtuber, vou contar um pouco para vocês como é que eu virei youtuber, ex-cadete da aeronáutica, empresário, criei um sistema de ensino XYZ, eu vendi para o grupo Arco, né, na época por 7 milhões, de monitor, virei dono do Progressão e criei um grupo de educação aí 01, né, faço parte lá com o João Kepler, tem um pool Leonardo Chucruti, investidor anjo lá da Bolsa Nova. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar primeiro de como é que começou isso tudo. E eu falo sempre que tudo na vida ele tem um começo, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, né? E eu falo sempre que primeira coisa que a gente tem que ter para ser bem-sucedido e para a gente fazer uma empresa de sucesso, a primeira coisa é ter uma mentalidade. Uma mentalidade que é essa mentalidade de expansão. Todas as vezes que eu pensei em fazer algo, desde a época que eu era muito ferrado de grana, eu sempre fiz olhando em agradar as pessoas, em resolver o problema das pessoas. Quando eu vendi quentinha, eu entregava aquela quentinha lá no calçadão de Nova Iguaçu e ficava feliz quando a pessoa me dava um feedback que a comida estava maneira, que chegou no horário. Quando eu tirei Xerox, eu aprendi muito com as pessoas, eu ouvia bastante as pessoas, inclusive lá na Xerox, eu aprendi sobre material didático, lá na Xerox eu aprendi sobre a carreira militar, e lá na Xerox eu aprendi sobre fotografia, depois foi com 16 anos tirar foto de 15 anos, casamento. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque toda vez que a gente se entrega de verdade, quando a gente tem um propósito de fazer as coisas para agregar na vida dos outros, independente do caminho que você vai trilhar e quando você se joga de verdade, o retorno vai lá na frente. Por que eu estou falando isso? Quando eu tirei Xerox, depois de 20 anos depois lá na escola, eu aprendi a fazer um sistema de ensino, construí um sistema de ensino, vendi por 7 milhões para a Arco.
e talvez se eu não tivesse passado por esse momento da minha vida, eu não tivesse vivido isso. Quando eu simplesmente estava lá na Xerox e um cara veio com uma capa de um militar e eu falei assim, cara, o que é isso? Eu não tinha ideia o que era ser militar, mas ele falou assim, não, cara, quando você pode entrar nas Forças Armadas, você pode ingressar na Força Armada pela porta da frente. Eu falei, cara, eu preciso disso, porque, na verdade, eu tinha escutado na escola que uma professora perguntou assim, o que você vai fazer da vida quando crescer, Léo? Eu já tinha escutado que o militarismo era bom, que o salário era fixo, que você podia ganhar um salário bom. Falei, cara, eu vou ser militar. E pelas informações na época, quando eu fizesse 18 anos, eu ia servir, ia ser um soldado e ia ser um cara bom. Eu não tinha informação. Lá na Baixada Fluminense não tinha essa informação. Porém, a professora falou, cara, você pode entrar pela porta da frente. Você pode, e é simples. Você vai conseguir mudar a sua vida financeira, vai ser maneiro. Eu falei, cara, me fala como é que eu faço para conseguir isso. Por quê? Porque eu preciso mudar a minha vida financeira, eu preciso ter um crescimento. Por quê? Eu fui criado em Nova Iguaçu, minha mãe teve um relacionamento antes de mim, teve uma filha chamada Tatiane, me teve, e ela teve, com 10 meses, ela conheceu outra pessoa, que é o meu pai, que me criou, que era policial militar, teve uma filha menina, então eu digo que eu tive uma infância um pouco difícil. Eu lembro que ele pegava pelas orelhas assim, quando eu não sabia, para aprender o exercício, mas que hoje, e isso é uma segunda chave importante para você, quando a gente quer construir uma empresa de sucesso. Tudo na vida a gente tem que olhar com um olhar de gratidão e olhar o ponto positivo. As minhas tias, eu lembro que falavam, minhas primas, caramba, o Natanael maltrata muito o Leonardo, e eu hoje só consigo olhar assim, pô, graças a Deus que ele me botou para estudar lá, talvez não da melhor forma possível, tanto é que hoje eu faço muito diferente com meus filhos, mas, porém, ele forçou que eu estudasse. E quando eu cheguei lá na escola pública, lá na escola municipal Cuba, que a pessoa falou para mim assim, é muito fácil você mudar de vida. Eu falei, como é que eu faço? E ela falou, é só estudar. Aí eu falei, opa, se é só estudar, então eu vou conseguir mudar de vida. E aí, outra oportunidade que a Xerox me deu. Eu fui procurar um colégio preparatório na época, como se fosse R$1.000 de hoje, o antigo Tamandaré, no Rio de Janeiro, e eu fui fazer um bolsão e fui mal e não tinha condições de fazer a prova, passar na prova. Eu lembro que quando eu peguei o resultado, o cara falou, cara, você quer ser piloto? Isso não é para você não, cara, isso é para quem vem de família rica, quem tem berço. Eu falei, não, cara, mas eu tenho que ser piloto porque eu tenho que mudar minha vida, eu não quero viver essa vida, eu quero ter uma vida financeira boa. Fato é que o meu resultado pedagógico, o meu resultado acadêmico não era bom, porém eu falei para ele assim, cara, e se eu trabalhar para você aqui tirando xerox? Eu já trabalho numa loja, tirando xerox para você, faço as apostilas. E ele gostou da ideia, me deu uma bolsa, e aí começou a minha vida a mudar através dos estudos, por meio da educação. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no curso preparatório, que a professora botou 2 ao cubo, 2 elevado a 3 a 5. Eu falei, caramba, o cara escreveu 23 ao contrário. Eu não tinha nem ideia que aquilo era 2 vezes 2 vezes 2, que era 8. E eu lembro que eu tive 3 longos anos, mas eu tinha um sangue nos olhos que eu ia vestir a farda, porque naquele momento era o que eu estava me propondo e que eu queria mudar de vida. O fato é que eu estudei bastante, né? Estudei bastante. E por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu estudei, eu passei para piloto da aeronáutica. Eu pilotei a aeronave T-25. E era meu sonho. E aí, de novo, a importância da mentalidade. Em tudo que você entra, empreendedor, tudo que você entra, empresário, você já tem que olhar lá na frente e saber quanto de energia você vai ter que gastar para realizar. Ah, mas se eu olhar para o processo, se eu olhar para o quanto eu vou ter que estudar, ou por tanto de grana, ou por tanto de tempo que eu vou ter que sacrificar, talvez eu não vá. Mas eu lembro que quando eu via, e eu vi para ser piloto da aeronáutica na sessão da tarde, Top Gun, Maverick, não sei se vocês gostam aí, tanto é que relançou o filme ano passado, eu fui um dos primeiros a assistir, eu já me imaginava vestindo macacão, eu brinco até com os meus alunos que eu já me imaginava o piloto já mais bonito de macacão de voo, pilotando
um caça. Eu não tinha ideia que eu ia pilotar uma aeronave T-25, mas eu já tinha mentalidade desde a época que eu assisti o filme que eu ia ser um piloto militar. Quando eu estava lá na Xerox, eu dava o meu melhor. E a consequência disso foi criar um sistema de ensino, vender para Arco. Outro momento, antes, eu vou começar a falar do lado empresarial, e você pode levantar a mão se tiver alguma dúvida. Esse é o momento que eu só estou contextualizando para você como as coisas aconteceram na minha vida, mas eu vou abrir bastante tempo para você perguntar e você entender quais são as chaves que você pode alavancar a sua empresa, ou se você quiser captar grana, eu vou falar muito disso, do que aconteceu na minha empresa. E aí, alguns anos atrás, eu falei assim, cara, os professores estão todos na internet e eu preciso botar um professor na internet. Eu vou botar alguém na internet e vou botar o nome do canal de Progressão, que era o nome da escola que a gente estava. Aí um sócio falou assim, mas por que você vai botar o nome do Progressão? Porque o Progressão é uma marca, não pode botar uma pessoa. Eu falei, tudo bem, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um YouTube meu, porque se a gente botasse um professor, provavelmente o professor podia vir, a gente ia ia divulgar ele podia ir para outro lugar. E eu falei assim, não, cara, eu amo dar aula de matemática, já estou com saudade, porque conforme a gente foi crescendo, e isso aí fica outra chave para você que é empresário, para você que é empreendedor, não dá para você fazer a mesma coisa que você fazia. Quando você começa como empreendedor, você começa com o seu tempo muito operacional. Mas conforme a sua empresa vai pegando tamanho, obrigatoriamente você tem que passar mais para o lado estratégico. E um grande erro dos empresários é que ele fica igual um samurai lá na empresa dele, resolvendo problema. Gente, e qualquer empresa que você tenha, o que mais tem na empresa é problema. Se você fala de escola, tem problema todo dia. Se você fala de uma empresa, um comércio, tem problema todo dia. Só que como você se comporta diante dos problemas que faz toda a diferença para você ter um futuro próspero dentro da sua empresa. Só que muitas das vezes o cara está lá. E quanto tempo ele pensa de estratégico? Quanto tempo? Eu falo sempre que eu comecei, inclusive a minha empresa sofreu um momento da vida dela que ela sofria leodependência. Eu queria centralizar todos os processos, eu sempre achei que eu resolvia melhor do que o outro, mas quando eu entendi que eu queria que minha empresa crescesse, eu comecei a entender que eu teria que delegar e acompanhar, que eu tinha que incentivar que as outras pessoas seguissem o seu caminho. E, Chucrute, se ela errasse, eu tinha que mentorar, eu tinha que mostrar o caminho, eu tinha que discutir, eu tinha que ela analisasse o erro ou o acerto para o crescimento. E foi assim que eu comecei no YouTube, e aí, um ano depois, ganhei a placa de 100 mil inscritos no YouTube, conectando com jovens como professor de matemática, e, de novo, eu entrei lá somente porque, cara, eu percebi que os professores estavam na internet e eu tinha que estar na internet. E aí, eu aprendi desde novo, e essa é uma chave gigante para você que é empresário, para você que é empreendedor, e isso eu aprendi na sala de aula, como professor de matemática, eu nunca olhei para quem fez o problema, ou eu nunca olhei para o tamanho do problema, ou quem criou o problema. Eu sempre olhei para a solução do problema. Então, eu sempre foquei e eu sempre treinei o meu time para que ele analisasse a solução do problema. Se eu tenho um problema, eu vou olhar a solução. E o que eu aprendi com isso é que as pessoas querem estar próximos de pessoas que resolvem problema. As pessoas não querem estar perto de pessoas que mas o problema foi por A, por B, ou por C, ou esse problema é gigante, ou esse problema é pequeno. Não! Elas gostam de pessoas com energia de falar assim, cara, tem um problema, mas vai lá no Chucrute que ele vai resolver. Porque o Chucrute só tem 2 problemas que ele não sabe resolver na vida. É a morte e os impostos no Brasil. Qualquer outro problema, ele vai saber resolver. E se ele não souber, ele vai atrás de quem sabe a solução. Porque a vida do empresário e a vida do empreendedor tem que ser resolução de problema. E aí, o meu jogo começou a mudar depois de vender quentinhas, vender pipa na praia, de tirar xerox, de tirar foto, de entrar no mercado quando eu comecei
Porque hoje hoje eu consigo pagar um bom salário para um colaborador nosso. Mas há 10 anos atrás, 12 anos atrás, as pessoas tinham que confiar em mim e falar assim, cara, esse cara vai dar certo, então a empresa dele vai dar certo, então eu vou entregar 40, 44 horas semanais para ele na empresa dele. E aí, aqui é uma chave que, se eu fosse você, anotava que é uma diferença na empresa. Alguém sabe de que uma empresa é feita, gente? Isso, um de cada vez, senão fica muito falado. De pessoas, amigo. Eu comecei a falar e estava no mudo, gente. Aí não deu muito certo, não. Mas É eu de chutaria do mesmo pessoas. jeito, pessoas. De pessoas, de gente. Quem está falando é a Cris? A voz é da É, Cris. meu amor. Então, de pessoas ela entende bastante, né? Somos apaixonados por pessoas. Então, é isso. Uma empresa é feita de gente. Então, quando nós queremos construir uma empresa grande, uma empresa gigante, a gente tem que entender que uma empresa é feita de gente, em primeiro lugar. Chucrute, em segundo lugar, uma empresa é feita de quê, gente? De gente. Uma empresa, em segundo lugar, é feita de gente. Em terceiro lugar, uma empresa é feita de gente. E é feita de gente para quem? Para a gente. Então, quando você fala de escalar um negócio, eu sei que a gente fala muito que pessoas mais processos iguais a resultados extraordinários. Mas quando a gente começa, em primeiro lugar, a entender de gente, o nosso jogo muda e muda bastante. Porque quando quero chegar a algum lugar, eu entendo que eu tenho que tocar no coração das pessoas. E aí é um ponto que muita gente fica pelo caminho porque eles não querem conectar com pessoas. Uma empresa não é feita sozinho, você não consegue. Acho que, mas eu tenho uma empresa de tecnologia, eu trabalho aqui no meu mundo. Não. Se você quer escalar sua empresa, você tem que ter gente contigo, porque você não pode fazer o processo sozinho. Se você quer que sua empresa cresça, gente tem que comprar a sua empresa. Se você quer escalar, você tem que entender de gente. E se você tem que entender de gente, a primeira coisa que eu falo, isso tem que emanar uma energia gigante de você para você conectar gente. E aí começam algumas coisas que eu costumo falar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer começa no nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é a importância que nós estamos dando para a nossa gente? Qual é a importância que nós estamos dando para a gente na nossa empresa? Sabe, eu gosto muito de falar, se você tem lá a tia que faz o café, se você tem alguém na portaria, se você tem alguém diretamente ligado a você, porque empresas têm tamanhos e têm momentos distintos durante a vida empresarial. Eu, quando comecei a empresa nossa lá, nós éramos uma unidade e devíamos ter 10 colaboradores. O jeito de eu tocar era diferente. Eu era 90% operacional e 5%, 10% estratégico. Mas eu sabia o nome de todo mundo. E uma coisa que eu aprendi nessa vida, que você não pode olhar a pessoa pelo sobrenome ou por como ela se veste, ou como ela faz. Isso traz até alguns links. Isso é até importante no mundo empresarial. Mas quando você fala do seu time, todas as pessoas são importantes. Então, quantas vezes a gente chega na nossa empresa para o tio da portaria, o cara que abre a nossa porta, a pessoa que faz nosso café, e a gente não pergunta o nome, qual é o time daquela pessoa, torce, como é que ela está? Porque as pessoas, elas precisam e elas querem fazer parte da sua empresa. E quando você começa a encontrar essas pessoas certas, as pessoas que a gente ouve aí na internet, né? Aquela história que a pessoa perguntou para quem, o que a pessoa da limpeza, uma história, parece ser verídica, que ela perguntou, o que você faz aqui na NASA? E ela fala, eu limpo para ajudar as pessoas a subirem na Lua. Quando você começa a entender de gente, quando você começa a conectar com as pessoas, você começa a ser uma atração de gente boa. É óbvio que hoje, né, quando eu tinha 10 colaboradores, eu tinha que fazer isso, ia na indicação, errava, acertava, perdia muito tempo. É óbvio que hoje, quando eu começo uma consultoria, a primeira coisa que eu falo, dependendo do seu tamanho, contrata um RH, ou faz uma parceria com a empresa de RH, porque ela vai entender de gente e vai trazer gente muito mais próxima do cargo descritivo que você tem.
Só que, como é que o RH, como é que alguém de consultoria de recursos humanos faz isso? Ele começa e tem testes e tem todo um processo para você trazer as pessoas certas para o seu negócio. Porque esse é um grande lance, né? Eu falo sempre que aqui, ó, um CNPJ forte, ele não é formado por CPF fraco. Então, quando eu quero ter um CNPJ forte, quando eu tenho uma empresa forte, eu tenho que ter um CPF forte. Mas esse CPF começa primeiro com a conexão com as pessoas. Chucrute, e como é que eu conecto pessoas? E como é que eu faço para fazer isso? Gente, a chave está aqui. Liderança. Eu brinco até. Liderança sem AEI não dá. Primeira coisa, eu queria que você entendesse que liderança, eu sei que você já deve ter escutado muita gente falar isso, liderança está muito longe de chefia. E eu posso falar isso com propriedade, que no quartel as pessoas mandam, a maioria delas, porque elas mandam e as pessoas obedecem porque tem que obedecer. Quando você fala de escalar uma empresa, quando você fala de conectar com pessoas, você tem que entender que liderança, primeira coisa, e para mim, para o Chucrute, o maior líder da história é Jesus Cristo, e Jesus Cristo fazia o quê? Ele servia o tempo inteiro. E quando você quer conectar com gente, você tem que perceber que a primeira coisa é servir. Então, quando você vem, pega a chave, ó, para eu ser um empreendedor, um empresário bem-sucedido, eu tenho que resolver problemas. Então quando a pessoa vem com um problema para mim, eu tenho que servir essa pessoa com a solução do problema. Eu tenho que mostrar para ela a solução do problema. Só que quando você começa a fazer isso muito, e aí que é importante você observar, eu tinha uma empresa com 10 pessoas, eu agia de um jeito. Eu era 90%, 95% operacional, 5% estratégico. A minha empresa foi começando a crescer, eu tinha que servir mais pessoas. E quando eu tinha que servir mais pessoas, eu comecei a ter que educar as pessoas. Eu tive que começar a mostrar o caminho. Só que aí fica outro link para você. Muitas das vezes, para a gente conectar com as pessoas, se você falar, faz isso, ela talvez não vá fazer. Uma coisa que eu aprendi nessa vida toda aí, que para eu falar com o Renan, vai ser totalmente diferente eu falar com o Haroldo ou falar com o Ives. Forma de tocar. Tem uma... Desculpa, gente. Então, quando a gente... Primeira coisa, entender a pessoa. O jeito... Travou? Voltou? Voltou? Cris, estão me ouvindo? Então. Então, quando eu vou conectar com as pessoas, quando eu vou educar, primeiro eu tenho que entendê-las. Porque a forma de eu servir o Renan, a forma de servir o Iveson, a forma de servir a Cris, são formas diferentes. Então, quando eu começo a conectar, e aí por isso, quem fez PNL, para fazer o rapport, é importante sim, isso ajuda. Mas se você não fez nada disso e você começa a entender que você tem que servir, primeira coisa, você tem que olhar naquela pessoa, você trocou energia com ela, você tem que conhecer ela, para depois agir de uma forma que você conecte com ela. Porque tem gente, e eu conto alguns exemplos que aconteceram na minha vida, que eu tive alguns líderes, nós colocamos lá na nossa empresa, e eu falava para o cara, faz isso. Ele não fazia, ele teimava. Mas eu aprendi. Ele gostava de trazer ideia para mim, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, fulano, olha só, será que não poderia fazer isso, seria legal? Aí no dia seguinte ele vinha com a ideia. Aí sabe o que eu fazia? Que ideia maravilhosa, cara, parabéns. Como é que a gente pode colocar ela para funcionar? E aí uma coisa que a gente aprende com liderança, que a gente aprende com Jesus Cristo, cara, os louros não têm que vir para mim.
Eu, na verdade, tenho que servir para que aquela pessoa brilhe, para que aquela pessoa seja protagonista, para que ela se sinta importante, porque as pessoas querem fazer parte do nosso sucesso, as pessoas querem fazer parte do nosso crescimento. Só que quando eu começo a servir ela, quando eu começo a educar, quando eu começo a mentorar, e aí outro ponto importante da liderança, gente, não dá para liderar, não dá para ensinar, não dá para mentorar na porrada. O que funciona é o quê? No processo de aprendizado, a neurociência explica, você tem que envolver as emoções. Então, quando eu vou educar alguém, quando eu vou mentorar alguém, primeira coisa, eu tenho que fazer ela entender, eu tenho que contextualizar ela, eu tenho que acolher aquela pessoa, eu tenho que encantar. Porque eu falo sempre, se você tem uma pessoa na sua empresa, num cargo estratégico, dependendo do seu tamanho, e se você não inspira ela, tem alguma coisa errada. A pessoa tem que querer sim estar no seu lugar. Porque você vai estar em lugares maiores, cara. Eu falo sempre, quando a gente começou lá a empresa, pequenininho, eu era professor, depois virei coordenador, depois virei diretor, depois virei diretor de rede, e fui crescendo. Hoje eu sou o CEO da empresa, mas amanhã eu quero ser o conselheiro. E amanhã eu quero estar nas consultorias. Porque uma empresa que cresce, uma empresa que a gente quer que se torne gigante, ela tem que ter um processo sucessório gigante. Uma empresa, de fato, ela foi feita para ser investida, foi ser feita para ser vendida. Eu não sei se os meus filhos vão querer cuidar de escola, porque no caso de escola, e assim como outras empresas que eu sei que tem aqui no grupo Êxito, ela tem que ter propósito, tem que ter paixão. Não dá para alguém dirigir uma empresa de educação que não seja apaixonada, que não tenha tesão para fazer o negócio acontecer. Não dá para o seu filho empreender, ou o seu parente empreender, ou alguém que você criou, se ele não tiver um propósito, porque uma empresa de sucesso está diretamente relacionada ao problema que ela resolve. Ah, Chucrute, você faz o quê? Eu transformo o mundo por meio da educação. Eu cuido dos filhos das pessoas, eu cuido das pessoas. Eu educo, eu tenho o privilégio de ser o formador das outras profissões. Mas eu sou apaixonado por isso. Ah, mas e o futuro? O futuro eu não sei. O Davi, o Gael, a Bebeca, eu não sei. O Chucrute gosta disso. Mas eu sei que hoje nós somos mais de 700 colaboradores no 01. Se acontecer alguma coisa com o Chucrute e o 01 não pode parar. E foi aí que eu comecei a pensar no futuro do 01. E aí eu vou falar para vocês aqui uma coisa interessante, vou mostrar um documento confidencial aqui para vocês, e eu vou falar um detalhe que há 3 anos atrás eu comecei a mentoria do Janguier, e a primeira coisa que o Janguier fez foi me dar uma porrada na mentoria, que eu falei assim, mestre, minha empresa tem esse faturamento, na época tinha, sei lá, 10, 20 milhões, 3 anos atrás, a gente cresceu exponencialmente pós-pandemia, a gente começou a comprar um montão de escola. Eu falei, cara, eu quero que minha empresa, eu quero, de repente, fazer o IPO, ou arrecadar um fundo. Aí ele olhou a minha empresa assim e falou assim, Chucrute, primeira coisa, eu quero que você faça tudo certo. Aí eu cocei a cabeça, falei assim, porra, Janguier, como assim tudo certo? Eu quero que tu pague tudo certinho, todos os impostos, tudo por dentro. Eu falei, Janguier, mas não para de pé, não. Ele falou, não, faz isso aqui, pum, pum. E, gente, eu comecei a fazer tudo certo. Para você ter ideia, o meu INSS patronal saiu de 50 mil para 450 mil. Eu falei assim, puta merda, não vai dar certo não, isso aqui não vai funcionar. Mas eu segui o que o Janguier falou. Eu comecei a fazer uma estruturação societária, eu fiz um drop-down das minhas empresas, então eu peguei as minhas empresas, fiz uma hold, fiz o drop-down, baixei o ativo daquela empresa, botei no ativo da outra, fiz a contabilidade e o Chucrute, que tinha um lucro gigante por mês pela informalidade no Brasil, parou de ter. Ele começou a reinvestir tudo na organização da sua empresa, pensando num futuro daquela empresa. E olha que coisa legal, gente. Isso aqui são 2 memorandos. Ah, detalhe, eu vou falar sobre isso aqui na mentoria, mas eu costumo falar que você está vivendo um momento na sua empresa agora que é diferente de ontem e vai ser diferente de amanhã, porque nós vivemos momentos diferentes. Mas como se a gente se joga diante disso, e eu tenho muito orgulho de falar isso, quando eu comecei eu sou um mentorado que virei mentor, né?
Eu fui o único que, de um ciclo para o outro, eu virei mentor aqui do Êxito. E eu fico muito orgulhoso em falar isso, porque há 2, 3 anos atrás, gente, eu não sabia o que era EBITDA, eu não sabia o que era M&A, eu não sabia nem que pegar dinheiro no banco era legal para o meu DRE. E tanto é que eu não peguei na pandemia, o dinheiro estava barato, hoje eu quero alavancar e o dinheiro está caro. Né? Mas eu fui criado, a minha avó falando que dever era ruim. E eu fui criando algumas coisas na cabeça, e dever é ruim, sim, mas quando você pega esse dinheiro, de repente, dentro desse negócio, e ele faz um crescimento, para um crescimento, ele pode fazer sentido. Só que eu fui descobrir isso, gente, nos últimos 3, 4 anos. Eu fui entender sobre valor de empresa quando alguém veio falar assim, cara, sua empresa vale um dinheiro aí. Eu falei, vale? Não é possível. Eu achava que valia alguns milhares de reais. Só que eu fui organizando, e aí uma coisa que eu acho que todos vocês devem ter o mesmo sentimento, e eu gosto de falar para empresário e para empreendedor por isso. Nós somos inconformados. Eu lembro que há 3 anos atrás, quando alguém veio querer me comprar, que eu fui descobrir EBITDA, valor da empresa, múltiplo, eu maratonei no YouTube alguns canais e descobri. Eu fiquei sabendo tudo de mercado financeiro, de empresa. E olha que legal que eu vou dividir com vocês. Ano passado, a minha empresa teve uma proposta, 2 empresas diferentes de fundos, né? Uma avaliou ela em 100 milhões e outra avaliou em 98, chegando um earnout lá, podendo chegar a 120 milhões, eu podendo vender tudo caixinho, eu podendo vender de 10% a 15% da empresa. Só que, em conversa com o próprio Janguier, a gente bateu papo, ele chucrute. Acho que sua empresa dá para valer mais. Você conecta bastante gente, você consegue fazer um bom trabalho, porque uma empresa só vive, nenhuma empresa vive de modinha, as empresas vivem de resultado. Então, se você está tendo resultado financeiro, se você está deixando um EBITDA, se você está deixando uma margem, se sua empresa está crescendo, se você está com essa aptidão, se você tem 40 anos, então dá para você ir um pouco mais. E aí a gente está aqui nessa luta, continuando, e a gente entende o que a gente precisa para fazer, né? Eu boto até lá no meu Instagram, Leonardo Chucrute, que a gente toma um chazinho, mas eu acrescentei que não adianta só o chá, não adianta você ter só conhecimento, e você tem que ter conhecimento. Eu costumo falar que conhecimento é o que a gente faz atrás dos holofotes. Quanto tempo, quantas pessoas estão vendo que você está aqui numa segunda-feira, 19 horas, ouvindo alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar, ou que você está ouvindo alguém para aprender? As pessoas não veem isso. São as mentorias, são a preparação. Quanto que você se prepara? Eu leio, o último livro, aliás, eu vou até indicar, vou botar no grupo aí da galera. Eu li um livro do Roberto Madruga agora, falando sobre a experiência do colaborador, a experiência do usuário, de UX fenomenal. Eu leio um livro a cada 15 dias, pelo menos. Eu vejo um vídeo no YouTube, um podcast, eu estou em mentoria, eu estou preocupado, eu estou crescendo, eu estou vendo métrica. Por quê? Conhecimento é extremamente importante. A habilidade. A habilidade é treinamento, é prática. Quanto mais eu faço, mais habilidoso eu fico. Só que a maioria das pessoas não querem fazer nada, elas só querem... não, tá tranquilo, eu vou pagar alguém para fazer para mim. Não adianta. Tem algumas coisas que você vai ter que ter habilidade para tocar o seu negócio. E saiba, as pessoas que te trouxeram aqui, na maioria das vezes, não vão ser as pessoas que vão te levar até os 200 milhões. Hoje a minha empresa tem um faturamento próximo de 100 milhões. E eu sei que para chegar em 200 milhões, algumas pessoas vão ter que mudar e outras eu vou ter que treinar mais. Porque hoje o meu tempo é 90% estratégico e 10% operacional. O meu tempo hoje eu estou treinando a minha equipe. O meu tempo hoje eu estou trocando com ele. Eu estou tomando o que eu tenho que fazer. E talvez se eu tivesse aquele samurai operacional, a minha empresa tivesse do mesmo tamanho. E talvez eu sou o cara que estou aqui para falar para você o seguinte, cara, você tem que pegar, visualizar o tamanho da sua empresa, o planejamento estratégico, aonde que você quer levar essa empresa e quanto tempo estratégico tu está colocando ou tu está ficando só no operacional. Ou você quer ser o vendedor, ou você quer ser o cara do marketing, ou você é o cara que está pensando em trazer grana ou em crescer a sua empresa. E aí, atitude. Atitude, empreendedor. E é bom falar para o empreendedor que a gente fala de igual para igual.
Nós somos inconformados, é atitude o tempo inteiro. Ah, errei, conserta rápido, mas continua seguindo. Eu falo sempre, e as pessoas brincam, às vezes eu vou mandar um executivo arranjar uma proposta melhor, ou a gente vai mandar embora porque não deu match na nossa empresa. Eu brinco, quando eu tenho mais intimidade, né? Eu falo, cara, você é um cara de sorte, você pode ir para outro lugar. Nós que somos empreendedores, muitas das vezes a gente não pode ir para outro lugar. A gente está no nosso negócio. As pessoas não sabem o privilégio, ainda mais no Brasil. Eu brinco que quem empreende no Brasil, ainda fazendo tudo certo, véio, pode ir para qualquer lugar do mundo. A gente vai empreender e vai dar certo. E eu brinco essa mentalidade que vocês têm de empreendedores, de empresários, vocês que geram emprego no Brasil, vocês que são os heróis do Brasil. Meu irmão, se a gente fizesse suquinho para vender no sinal, daqui a pouco a gente ia ter 20 pessoas vendendo suquinho no sinal, a gente tinha uma fábrica fazendo, porque está na mentalidade, porque a gente tem o chá, a gente tem conhecimento, se não tem, a gente vai atrás. A gente tem habilidade, porque a gente sabe que a gente adquire isso treinando. E a gente tem atitude, que é fundamental para você crescer, para você levar a sua empresa para outro nível. E é fundamental. Você só está me ouvindo aqui, você nunca deve ter escutado. Chucrute, o que é isso? Que é esse? Mas provavelmente quando você viu, é o CEO do 01, uma empresa que tem um faturamento de mais de 100 milhões, o cara tem 30 escolas. Não adianta, cara. Se eu não tivesse o resultado desses últimos 10 anos, você não estaria me ouvindo. Você, cara, o que esse cara está falando? Porque se você quer ser um empreendedor bem-sucedido, e eu falo sempre, o resultado vem na carocha, assim, ó, pá. Tu mostra resultado, o cara fala assim, pô, eu quero ouvir esse cara. Porque se esse cara tem esse resultado, é porque ele sabe o que ele está fazendo, ou porque ele conseguiu conectar as pessoas certas. E eu falo sempre, gente, quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a entender que uma empresa ela é feita de gente, uma empresa é feita de gente para gente. O maior problema das empresas é o quê? Comunicação. Não é isso? Então, o que a gente faz? Cria um ERP, pega um sistema, comunica claro, porque a maioria das vezes a gente fala A, o cara entende O. Você tem que alinhar com o seu time. Você, de repente, falei pelo WhatsApp, o cara não ouviu, tem centenas de grupos. Então, você é preocupado pelo que ele ouve. Então, você tem que fazer com que a comunicação, primeiramente, do seu time, que é o seu primeiro cliente, para com esse negócio que o seu cliente está lá na ponta, que é, por exemplo, no caso meu da escola, é o aluno, é o pai. Mentira! O primeiro cliente é o meu colaborador. Ele tem que entender onde eu quero chegar, ele tem que ter alinhado comigo, ele tem que saber se ele é do comercial, eu tenho que ter um time treinando ele venda. Se ele é do pedagógico, eu tenho que saber tocar o coração. Se ele é administrativo, ele tem que entender da parte técnica. E ele tem que estar alinhado, falando, comunicando bem entre a gente, para depois comunicar as famílias e depois a gente comunicar lá fora. E aí eu falo sempre, quando eu começo a entender de gente, eu começo a precisar e observe, porque eu vejo um montão de gente falando assim, não, você tem que criar um KPI para a sua empresa, um planejamento estratégico. Sim, depende do tamanho da sua empresa. Se você tem um faturamento de 10 mil por mês, é uma coisa. Se você tem um faturamento de 100 mil por mês, é uma coisa. Se você tem um faturamento de 1 milhão por mês, é uma coisa. Se você tem um faturamento de 100 milhões, é outra coisa, gente. Só que a gente tem que entender, e eu falo com propriedade porque eu já passei por todos esses momentos. Eu já tive faturamento de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão. Hoje a gente tem faturamento de quase 10 milhões por mês, então são momentos diferentes. As minhas atitudes são diferentes. O meu KPI agora ele precisa ser visto. O meu financeiro precisa ser olhado com mais carinho. Mas eu não vou ser hipócrita para você. Lá no começo eu comecei com algumas informalidades, fui fazendo, fui tocando o coração, fui pagando. Só que eu descobri, eu quero que minha empresa cresça. Então, se eu quero fazer um crescimento da minha empresa, eu tenho que fazer uma organização, eu tenho que buscar um planejamento estratégico, eu, de repente, tenho que buscar uma consultoria, ou eu tenho que buscar um mentor, como você está fazendo aqui. Só que os momentos que você está vivendo são momentos distintos e só você conhece o tamanho da sua dor. Então, minha empresa cresceu. Agora não são mais 10 pessoas. Agora não são mais 100, são quase 1.000 pessoas. Então, eu tenho que começar a estruturar um processo. E um processo eu tenho que desenhar. Eu tenho que escrever. Eu sei que tem um chat GPT que se pedir um processo, ele te entrega pronto. Mas processo é muito mais do que algo escrito. É cultura. É eu implementar uma cultura. E a cultura tem muito do seu DNA. A cultura aqui do 01 é uma cultura de resolução de problema. É uma cultura de energia. Só que quando eu escrevi, o atendente faz isso, isso, isso e isso.
Eu percebi que conforme eu ia crescendo, eu tinha que dividir o bolo. Só que quando eu começo a entender o meu time, por exemplo, hoje eu faço reunião com o meu time, eu levo eles para um hotel no Natal. Hoje a empresa tem condições. Mas antigamente, quando não tinha condições, eu levava eles no Porcão. O Porcão aqui, quem não conhece, é um restaurante aqui do Rio, que é bom, que é comida chique. Mas quando eu não tinha como levar no Porcão, eu levava no Porquinho da esquina. Mas eu sempre comemorei o meu time. Eu sempre dei pertencimento ao meu time. Eu sempre fiz com que eles fossem protagonistas. Eu fiz sempre que eles vibrassem. Só que eu fui aperfeiçoando. Antigamente, se ele matriculasse um cara, eu dava R$10. Agora, se ele bate a meta, eu dou 0,5% do faturamento. Quem quer ser da empresa, eu crio um stock option. Mas como é que faz isso, Tio Cruz? Tem várias formas de fazer. Não tem melhor, não tem pior, certo e errado, mas só faça. Se vai ser um jantar no Porcão, se vai ser uma viagem, se vai ser uma cota empresarial, e dependendo do seu tamanho, gente que fatura mais de 20 milhões, 30 milhões, talvez seja estratégico ter alguns sócios, trazer um stock option por trás, porque isso dá um sentimento, um pertencimento ao cara. Agora, a minha empresa está dando 100 mil, às vezes está dando prejuízo, o cara não quer ser seu sócio. Remunera ele um pouco melhor, mas não remunera na cabeça. Crie metas, defina meta, veja onde que ele vai chegar, onde que ele pode chegar, alinha com ele. Cria KPI, gente, KPI. Por exemplo, numa escola, satisfação dos pais, satisfação dos alunos, média no Enem, satisfação das notas, assiduidade de professor. Vamos ver aqui, alguém quer falar para mim. Iveson, sua empresa é de quê? De tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Isso, trabalho com software na área de saúde e com IoT. Provavelmente você tem um KPI de projeto, de entrega, não é isso? E o cara desenvolve, se ele vai fazer em um dia, se vai fazer em 10 dias, vai depender, né? A Cris, lá, ela tem uma empresa de consultoria de RH. Com certeza, é fechamento de contrato, de treinamento, de conexão. Gente, só que às vezes a gente fica criando um mundo paralelo. Caramba, eu tenho que fazer um KPI das galáxias. Não, tu só tem que criar um parâmetro que você possa trazer a pessoa para pertencer. E você entende que com as necessidades das pessoas surge a necessidade do processo. Por quê? Toda vez que saía alguém da minha empresa, eu tinha que ir lá e treinar. Se eu crio um processo, se eu crio uma videoaula, se eu crio um manual, se eu trago a cultura, a pessoa vem, eu faço o onboard dela, ela fica 2 dias treinando, uma semana, daqui a pouco ela está fazendo. Não é que as pessoas sejam substituíveis, mas a sua empresa não pode parar se o funcionário A ou o colaborador B não está mais parte dela. Ela tem que continuar andando. E como é que a gente faz isso, Chucrute? Outra coisa que eu levei porrada. Eu tinha a mania de querer levar o cara comigo eternamente, lá no começo. Mas esse cara começou comigo. E eu não sabia que ele não queria fazer mais parte. Ele ficava do outro lado assim, poxa, eu já não queria mais seguir com o Chucrute, mas eu gosto tanto dele. E quando eu comecei a profissionalizar, quando eu comecei a entender, a primeira vez que eu mandei a pessoa embora, eu falei, chefe, obrigado por você ter me mandado, que eu estava sem coragem, mas meu tempo já tinha dado. Eu comecei a entender que uma empresa ela é um ser superior, ela está acima de qualquer CPF, ela está acima de qualquer outra coisa, e a gente visualiza isso através dos KPIs, ou dos KPIs, como você quiser chamar, da entrega dela. Ela é muito importante para a empresa, de acordo com o que ela entrega. Se ela para de entregar, ela não pode mais fazer. E eu, como bom líder, você é empresário, você é empreendedor como bom líder, você funciona como um técnico. E eu costumo de fazer esse parâmetro. Cara, não dá para você levar uma seleção se tu está competindo com a Série C, velho. Tu tem que saber primeiro qual é o seu campeonato. É Série C, é Série B, é Série A? É Copa do Mundo? O time é outro. Os times são distintos. As posições são importantes. Não adianta você ficar levando aquele cara que está 10 anos contigo, 20 anos contigo, porque você gosta dele. Ele está entregando na função que você desempenhou para ele? Se ele não está entregando, corta, tchau. Muda ele de posição. Porque o grande lance do empresário é escolha as pessoas certas. As pessoas certas, nos lugares certos.
Não pode acrescentar aí. Escolha as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta eu ter uma pessoa galáctica, ela é a pessoa certa. Está no lugar errado, não funciona. Ah, ela é pessoa maravilhosa, sabe? A função é pequena. Tu tem que ter a pessoa certa para a função certa. E aí, quando tu tem a pessoa certa, quando você entende disso, leve as pessoas certas, porque pessoas certas é difícil. Envolva as pessoas certas. Dê pertencimento a ela. Ela quer também. Agradeça a ela. Bom dia, obrigado por você fazer parte do nosso negócio. Obrigado por você estar na nossa empresa. Divida com as pessoas certas e observe. Divida desde o porquinho ao porcão, ou a viagem, ou ao stock option. Eu não sei o que faz sentido no seu tamanho. Eu não conheço a sua empresa. Se eu ouvir isso aqui, faz isso. Mas você é o cara que tem sentimento para fazer isso. E eu trouxe aqui numa escola, só que vale para qualquer empresa. Gente, uma empresa, isso aqui é autoral, eu fiz para a escola, mas ela é um corpo humano. E eu queria que você entendesse isso, eu vou abrir já para dúvidas. Mas uma empresa, a primeira coisa, o coração da empresa é o core da empresa. Então, o Iveson trabalha com tecnologia na saúde. Então, a tecnologia é a ferramenta, a saúde é o core. A Cris trabalha com RH. Né? Tem sistema de tecnologia, tem administrativo, mas o coração da empresa dela é o recrutamento, seleção, talentos humanos, que a gente chama hoje. Lá na minha escola, o coração é pedagógico. E aí que a gente começa a visualizar, por exemplo, trazendo aqui para a minha empresa, para a escola, cara, às vezes, eu comprei, eu tenho alguns casos engraçados que eu comprei empresa até na OLX, mas isso acho que vai ficar para quando a gente estiver em Muro Alto ou na próxima, acho que do Êxito, eu vou estar pessoalmente para conversar. Eu comprei escola até na OLX. Mas eu falo sempre o seguinte, o core da nossa empresa é o coração. E muitas das vezes a gente tem um produto bom para caramba, que ele sobrevive quando o cérebro dele não está funcionando. Porque o médico só declara que a pessoa está morta quando o coração para. Ela pode ter morte cerebral, mas se está pulsando o coração ali, ela funciona. E muitas das vezes tem gente levando e arrastando a empresa, não buscando o crescimento, porque ela só está ali com o core da empresa. Ela não está preocupada com a organização administrativa. Gente, o cérebro de uma empresa é o administrativo financeiro. Eu não sei qual o problema que você resolve, mas eu sei que você resolve. Se você é empresário, empreendedor e está tendo sucesso, você resolve um problema. Tá, mas isso é o core da sua empresa. Mas se você quer que essa empresa tenha uma perpetuidade, se você quer crescer, se você quer vender, se você quer captar, se você quer alavancar, ela tem que ter um cérebro bom, tem que ter um administrativo financeiro. Senão não vai funcionar. Você tem que ter os olhos de uma empresa, o atendimento. E quantas vezes você falou para o seu atendimento? Você não tem a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão. Quantas vezes você falou para o seu time do atendimento, você treinou ele no atendimento comercial lá, que precisa de energia, que precisa de sangue nos olhos, você precisa envolver as pessoas, você precisa entusiasmar elas para comprar o seu produto, senão você não vende. A boca é o comercial. É o que você vende na sua empresa. Né? Isso é importante. Os auxiliares são limpeza, todas essas partes, todas as pessoas que auxiliam na sua empresa são os auxiliares. E aqui vem uma coisa diferente. As suas atitudes empresariais é o marketing. O marketing antigamente era um panfleto, era na televisão, quando a Rede Globo ia lá e falava o que tinha que fazer, o cara pagava um dinheiro e todo mundo via. Hoje não. O que a sua empresa resolve? Como ela faz? O que as outras pessoas falam da sua empresa? O que ela fala? Quais são as atitudes? Você está pensando no futuro da humanidade? Você tem uma ESG? O que você faz, cara? Qual o problema que você resolve? Quantas pessoas falam disso? A corrente sanguínea, lembra que eu falei que o maior problema das empresas é a comunicação? A corrente sanguínea é a comunicação. Se o core da empresa não estiver falando com financeiro administrativo, com comercial, com atendimento, com auxiliar, ela para. Véio. Óbvio, a gente sabe que tem gente que funciona com uma mão só, mas é melhor para o corpo humano que funcione com as duas, fica mais fácil a vida. Se você não tem as duas, a sua vida é um pouco mais difícil, você tem que se dedicar muito mais para compensar a falta daquela outra mão. Só que a gente não entende isso. E aqui, ó, é o ponto-chave.
A alma da sua empresa é a cultura. E a cultura não é que você acha que você implementa, não. É o que o pessoal está falando da sua empresa lá no cafezinho. O seu primeiro cliente, o seu colaborador. O que ele acha da sua empresa? Ela resolve, ela procrastina, ela deixa para lá. E eu sei que hoje eu vim aqui para mexer com você mesmo. Hoje eu vou... E aí, cara? Tu quer faturar 100 milhões? Tu quer faturar 1 bi? Eu não sei qual é o tamanho, mas qual é o próximo passo que você quer fazer? O que você está fazendo? Os processos são os sistemas, né? E tem um montão de sistema aí que você tem que fazer, né? Sistema digestivo, todos esses processos fazem que o sistema do corpo funcione. E a cultura é conseguir fazer que o seu colaborador pense como protagonista. Eu botava como dono, mas o pessoal falava para mim, não, isso é utópico. Aí eu falo, cara, é porque você não tem a mentalidade que eu tenho. Mas eu, quando entrei no cursinho, eu queria ser dono do cursinho. Quando eu tirava Xerox, eu queria vender um sistema de ensino. Quando eu vendia quentinha, eu sabia que eu ia ter uma empresa de alimentação nas escolas. Só que nem todo mundo pensa que nem a gente, tudo bem. Então tá, então vamos implementar uma cultura que o cara pense como protagonista. Vamos envolver ele. Vamos dividir um pouco com ele. Vamos fazer com que ele aconteça. Porque quanto mais você tiver um time alinhado e treinado, mais tempo tem para você pensar estratégico e você crescer a sua empresa. E se sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Né? Então, essa cultura de olhar como protagonista, como dono. E eu falo isso para o meu colaborador. Cara, se a empresa aqui, o 01, não te valorizar, vai ter outro cara que vai te valorizar. Então, não fica com esse medo. Ai, mas chucrute. O que eu vejo um montão de gente, de diretor, quando me procura para consultoria, chucrute. Mas se eu treinar o cara, eu treino o cara, ele vai para outra empresa. Eu fico pé da vida, chucrute. Eu falo assim, não. Toda vez que você fizer um cara bom e ele sair, você olha no espelho e fala assim, eu sou brabo, porque eu só formo um cara bom. Porque todo dia eu trago um cara para melhorar ele. Ah, chucrute, mas o cara saiu, sabia tudo a mim. Tudo bem. Eu vou fazer mais caras que nem aquele. Eu tenho time. Eu uso o meu tempo investindo em treinamento para o meu time. Então, quando um cara sai da minha empresa, eu não fico puto. Eu parabenizo, eu abençoo e falo, cara, vai lá e brilha. Vai lá e brilha, porque eu vou fazer mais gente. Porque a minha energia vai transbordar. Porque eu impacto o mundo. Eu impacto o mundo do meu primeiro cliente. Você não vê, cara, mas o outro cara vai falar assim, puxa, o cara entrou como o cara da limpeza do chucrute, hoje ele é diretor, ele saiu, foi para outra empresa, ganha 10 vezes mais. Eu quero estar nessa empresa, porque não é só sobre salário, é sobre pertencimento, é sobre crescimento, é sobre conhecimento, é sobre envolvimento, é sobre fazer parte do negócio. E aí, eu vim falar para você, empreendedor, isso aqui também é cultura. As condições do negócio mudam e sua estratégia se aperfeiçoa, a cultura também precisa mudar. O chucrute de hoje é diferente do chucrute de 10 anos atrás, é diferente do chucrute de 5 anos atrás e é diferente do chucrute do ano passado. Porque o meu alvo sempre está em movimento. Eu queria faturar 10 milhões. Depois eu quis faturar 20, depois eu quis faturar 50 e no último ano eu quis faturar 100. Ano que vem eu vou querer faturar 150. Ou se eu resolver captar grana, ir para 200. Mas eu tenho a mentalidade sempre que eu sempre fiz o meu melhor. E o meu time tem que pensar igual a mim, porque isso é questão de cultura. Cara, eu vou ficar falando aqui, eu já vi aqui que já são 8h03. Eu vou primeiro, antes de continuar, tem mais uns 10 slides aqui, mas antes de falar, só para não falar sozinho, né? Eu queria que você perguntasse, que você falasse, né, o seu nome aí, o que você faz, se você tem alguma dúvida, senão eu continuo falando aqui, porque eu gosto de falar, eu sou professor, você já viu, né? Fala para mim, alguém tem alguma dúvida? Dúvida não, meu amigo, mas eu queria falar uma coisa, assim, acho que isso é para todos nós, né? Que eu acredito muito que cara, ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Verdade. Quem quer mudar de vida é imparável. E, de fato, a cultura da empresa é uma cultura viva. Então, assim, quando eu vejo tua história, quando eu já vi a sua história lá atrás, né? Deixa o movimento aí, cada vez que eu te escuto, eu te admiro mais.
Porque não é só skin the game que todos nós passamos no dia a dia, sabe? Que é a pele em risco. É muito mais do que isso, sabe? É propósito, é visão, é entrega. É transformar a vida das pessoas e transformando a nossa junto, que é a melhor coisa do mundo, né? Então, assim, eu sou uma fã porque eu vejo o quanto tudo isso que você fala é verdade, e tudo isso que você está entregando não é só palavras, é o jogo mesmo diário que você vive aí na tua operação. Parabéns. Cris, você falou uma coisa muito interessante, sabe por quê, gente? Acho que o Janguier botou isso no livro dele. Você tem que ser interessante sem ser interesseiro, né? Não dá para você ser de verdade jogando um jogo de mentira, porque a verdade aparece. Muito mais do que a gente fala são as nossas atitudes, são as percepções que as pessoas têm da gente, a nossa entrega, de fato. Quanto você se entrega para o outro. E eu falo sempre, para você gerar valor na vida da outra pessoa, tu tem que estar lá disposto a resolver o problema daquela pessoa. Então, quando ela fala isso, e é de fato, cara, é o que eu acredito, o dinheiro já não faz mais sentido. Eu brinco aqui que eu vou morar aqui no mesmo lugar em Caraí, o meu carro não precisa mudar, mas quantas pessoas eu preciso transformar no Brasil? Quantas pessoas precisam transformar a vida por meio da educação, assim como eu transformei a minha, sabe? Quando eu saí de Nova Iguaçu lá, que às vezes eu ia para o colégio comer um biscoito creme crack o dia inteiro, quantas pessoas, alunos hoje que eu tenho, médicos, empreendedores, militares. Então a vida é sobre isso. Quando a gente fala de empresário, né? Estou vendo ali você botando ali RH, somos apaixonados por pessoas. Quando a gente começa a ser apaixonado por gente, o jogo muda absurdo. Alguém quer colocar... Obrigado pelas palavras, Cris. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então eu vou continuar. Tem mais tempo, né, Celso? Não, pode continuar. Até as 20h30 é com você aí, pô. Show de bola. Então, e aí, né? Eu não sei o tamanho da empresa de vocês, mas eu tenho certeza que, como eu falo, né? A gente começou a empresa pequenininho, mas depois e aí eu vou confessar um ponto, um mole que eu dei. Posso falar isso aqui, problema, não tem problema nenhum, mas quando a gente começou a crescer, né? Quando eu contratei uma consultoria, que o cara falou que a empresa sofria leodependência, ele falou assim para mim, escreve sua missão, visão e valores. E aí eu, cara, missão, visão, eu transformo vidas, mas não, precisa que você escreva. Aí o que eu fiz? Fui procurar livros, escrevi um montão de palavra bonita. Aí ele, qual a sua missão? Aí eu pegava o papel e lia. Eu falei, caramba, isso não é a minha missão. A minha missão não é essa, porque a minha missão tem que estar no meu sangue, tem que estar massificado. Aí eu fui lá, um ano depois, apaguei tudo, tinha contratado a consultoria para escrever minha missão, visão, eu apaguei tudo. Eu falei, não, minha missão é transformar o mundo por meio da educação, capacitando e treinando as pessoas. Você entende a diferença? Pô, mas parece brega, parece... Não, mas é o que eu faço. Eu transformo vidas por meio da educação. Só que às vezes a gente quer terceirizar a nossa missão. Eu lembro que a primeira missão que eu fiz tinha ficado com palavras lindas. Parecia um chat GPT, assim, aquela coisa robusta. Não. Às vezes, o que eu aprendi muito na empresa é que o menos é mais, cara. O menos é mais. Quanto mais eu falo de verdade o que eu acredito, o que eu penso, mais funciona. E aí, chucrute, sua empresa foi crescendo, você foi agregando gente, você vinha fazendo rematrícula, você vinha captando gente nova, e aí o X, faltou um E aqui, né? Eu comecei a pensar na experiência do usuário. Eu comecei a me preocupar bastante com isso, por isso que um dos livros que eu orientei para vocês é o Roberto Madruga, né? Ele tem 3 livros de experiências de colaborador, de rotina, muito bom, são livros ótimos. E eu comecei a me preocupar com a experiência do usuário, mas não a mãe, o pai somente, o aluno. Eu comecei a me preocupar com a experiência do meu colaborador. Então, eu comecei a fazer... Gente, os números não mentem. Eu sou professor de matemática, mas eu comecei a fazer um montão de pesquisas, eu comecei a fazer um montão de avaliação, fiz avaliação 360, fiz primeiro vertical, depois fiz horizontal, depois fiz o 360. E eu comecei, de fato,
Eu tinha a impressão que conhecia a minha empresa, mas como ela cresceu muito, eu tive que trazer ela para uma base de dados e mostrar. Porque, às vezes, cara, tu tem a pessoa certa em momentos diferentes. Então, tu tem que conhecer ela para trazer ela para você. Hoje, eu falo com propriedade. 90% do meu tempo, hoje, é estratégico e mais da metade disso é treinando o meu time. É dando palestra, é dando workshop, é levando, tirando eles da empresa, botando no hotel ou botando num restaurante, pago lá R$1.000 para ficar o dia, pago o almoço, estou lá com ele treinando, porque às vezes é importante, dependendo do tamanho da sua empresa, tirar ele de dentro das paredes físicas, para ele começar a pensar em outra coisa diferente. Ele se sente importante. Às vezes é importante tu trazer um chucrute de fora para falar o que você falaria até melhor do que o chucrute. Trazer um cara de fora para ele dar um workshop, para ele entender assim, caramba, a empresa do outro cara mas ele fala a mesma coisa que o meu chefe fala, só que o meu chefe fala, não funciona. Então eu trago um montão de gente para conversar com o meu time. Lógico, gente com resultado. Né? Não adianta gente, como a Cris falou, né? Gente de internet, ou não, eu trago gente que tem resultado, que faz funcionar, que faz acontecer. Eu estou preocupado com a experiência que eu proporciono. E ainda mais com a tecnologia, com o ChatGPT, que tudo está meio robotizado, meio automatizado, está tudo tão fácil. O diferencial, de novo, vai continuar sendo o comportamento. O diferencial, de novo, vai ser a experiência que o colaborador e que o cliente tem com a sua marca. Qual é a experiência que esse cara tem com você? O que ele fala de você? Você, que eu falo, é empresa. O que ele fala do 01? O que ele fala da Líder RH? O que ele fala da empresa de tecnologia? O que ele fala da empresa de medicina? O que ele fala? Qual a experiência que ele tem com você? Ah, mas o pessoal começou a me mandar feedback para o meu Instagram, da minha empresa. Sabe o que eu fiz? Hora de criar uma ouvidoria. Fui lá e criei uma... Ah, mas poxa, o cara tá falando mal da minha empresa. Obrigado, porque ele está me dando a oportunidade de melhorar. E se ele está falando mal é porque ele está aqui dentro ainda, é porque ele acredita. E se ele virar de um distrator para alguém que fale bem da sua marca, ele vai ser o cara que vai falar bem, cara. Só que não, você sempre está reativo. Não, porque a minha marca é a melhor, porque eu tenho o melhor produto. Não! Você sempre pode melhorar a experiência do colaborador. Você sempre pode melhorar a experiência do usuário. Você tem que focar no seu produto. Quer ver um detalhe que eu vou falar para você? E aí, independente da empresa que você tem, às vezes a gente gasta um dinheirão para trazer um lead para a sua empresa. Muitos negócios hoje, a maioria depende de lead para trazer para você vender, e você não melhora a experiência de quem está aqui dentro. Ontem foi Dia das Mães. Quantos de vocês mandaram... Olha que coisas que eu penso na minha cabeça que você poderia fazer pensando sobre ontem. Tu poderia ter pego a mãe do seu colaborador para ele mandar uma mensagem para você e você mandar como empresa. Aí tu imagina, ele vê a mensagem da mãe dele que você se preocupou em mandar para ele. Ou então, se você trabalha com... Eu, por exemplo, trabalho com escola. Ontem eu mandei um videozinho de Instagram para todas as mães. Gente, esse é o lead mais barato que eu tenho. Eu gastei para gravar lá, sei lá, um celular, 40 segundos. Mandei para o WhatsApp da mãe, com o aluno com o uniforme da escola, e ele postou em todos os Instagrams. Um montão de Instagram viu que existiu o 01. Quais são as estratégias que você está fazendo para melhorar? Porque você pode colocar uma coisa, você pode melhorar a experiência, pode fazer marketing, você pode mexer com as emoções das pessoas. Não é só sobre dinheiro. E muitos líderes, eles acham, o bônus foi maravilhoso. Esse cara vai ficar comigo. Não é. Tem gente, principalmente a geração alfa aí, cara, que eles vão ter de 5 a 6 empregos. Eles estão sobre propósito, sobre pertencimento, sobre energia. Eles estão sobre experiências, sobre emoções. O que a sua empresa proporciona na vida do seu colaborador? O que a sua empresa proporciona na vida do seu cliente? Só que tu não quer pensar fora da caixinha. Faz diferente. Pega o bizu com o outro. Troca. Isso aqui é um grupo de mentoria. Ô, Cris, o que você fez no Dia das Mães? Ô, Iveson, me ajuda! Não, só que você está com o nariz em pé. Minha empresa tem um faturamento de 100 milhões, eu não preciso de ajuda de ninguém, que eu sou o bambambam. Não! Você precisa! Troca com o outro! A melhor parábola que eu gosto é, se eu tenho R$1, acho que foi ouvido Cortella isso.
Se eu tenho R$1, ele tem R$1. Se eu troco, cada um fica com R$1. Se eu tenho uma ideia, a Cris tem uma ideia. Se eu troco, agora os dois têm 2 ideias. E o mais maravilhoso, cada um faz o que quiser com as suas ideias. Coloca em prática ou não. Só que não, às vezes a gente está perdendo tempo pensando em alguma coisa diferente. O brand da sua marca, a experiência da sua marca. Como é que está o LinkedIn da sua empresa lá? Como é que está o seu LinkedIn, pessoal? Ei, a vida é sobre conectar com gente, criatura. Então, eu sou tímido, escreve lá. Busca ajuda. O que as pessoas estão falando da sua marca? Sim, a Chucrute me parece muito piegas. Olha que maneiro, gente. Nessa foto aqui não dá para vocês visualizarem, mas esse gordinho atrás de mim aqui, tá vendo aqui? Não sei se vocês estão vendo. Ele é o Habib Bechara. Eu conheci ele na mentoria do êxito. Ele falou pra caramba sobre dinheiro, sobre grana. Sabe o que eu fiz? Ele é meu consultor financeiro. Ele vem de Curitiba 2 vezes por mês e faz reunião semanal comigo aqui com o meu time financeiro. Para isso serve mentoria, pô. É dica, se esse cara se ele fez o IPO da SER, ele tem que estar comigo, pô. Porque ele tem resultado. E o gordinho é bom. Ele manda bem pra caramba. Não sei se ele já deu aula para vocês vão ver. Ele é top. Ele estava na última mentoria lá com a gente. Vocês tiveram... Ele é sensacional. Então, gente, na verdade, quando a gente começa a falar de empresa, de educação, de transformação, de propósito, a dica que eu posso te dar é, primeiro, comece a conectar com gente de verdade. Faça reuniões de alinhamento com o seu time. Mostre onde você quer chegar. Eu, quando saí de assim, para com esse medo, sabe? Às vezes a gente fica com medo bobo, sabe? O cara vai saber que eu faturo 100 milhões. Tá bom. Fala que você fatura 100 milhões e mostra quanto você gasta, que você gasta 95. Porque, gente, faturamento quer dizer muita coisa não, gente. O que quer dizer é lucro, é EBITDA, é margem. Quanto fica de margem lá no negócio? Quando a gente fala de estruturação, isso alimenta o nosso ego. Tem um faturamento. Isso quer dizer nada para o Chucrute. Só por que eu não posso falar isso para o meu time? Por que eu tenho medo? Ele vai crescer o olho e vai querer aumentar o salário. Não, faça bons acordos. Mostre onde você quer chegar. Prometa o que você possa entregar. Porque também a pior coisa para um liderado é você prometer um negócio e chegar nos 45 do segundo tempo você mudar. Isso é escroto, isso é feio, isso é horrível. Ele vai falar. Porque não existe segredo, cara. Não existe segredo dentro de uma empresa. Eu vou te pagar aqui X, não fala para ninguém, não. Tu aguçou para ele falar na mesma hora. Talvez ele fosse falar com 5 dias, mas quando tu fala, não fala para ninguém, não, ele fala 15 segundos depois. Só que, gente, vocês são o futuro do Brasil, vocês são o Brasil. E não é historinha, não. Nós somos as pessoas que geramos emprego. Nós somos as pessoas que pagamos a maior carga tributária no Brasil. Mas isso te assusta ou te deixa feliz? Quando o Jean Guilherme me falou, eu fiquei meio pé da vida, mas eu mudei minha mentalidade. Eu quero pagar muito imposto. Eu quero pagar muito imposto. Eu quero pagar milhões de imposto. Sabe o que quer dizer isso? É que meu negócio está crescendo, que eu tenho mais gordura para pagar imposto, que eu tenho mais margem para pagar imposto, que eu estou fazendo um negócio certo, que eu estou no momento certo, que eu estou crescendo. Só que às vezes a gente fica com aquela mentalidade de não, vou pagar não, vou botar no bolso, vou trocar de carro. Cara, não tem nenhum problema você botar no bolso, você trocar de carro, desde que você tenha um planejamento estratégico na sua empresa e que você tenha controle do seu fluxo financeiro do caixa. Para de ser aventureiro. Não adianta você ficar pegando lá 100 milhões, eu gasto 10. Pô, a margem é 7. Está gastando mais, cara. Tem que aprender a investir. Tem que ser inteligente. Sabe aquele lance de resolver problema? É, inclusive, resolver o seu problema. E a vida, ela é de momentos, cara. Até o nosso grande mentor, o Jean Guilherme, ele passou por momentos. Ele conta a história dele, que ele veio lá, sertãozinho lá, engraxate, foi fase. Hoje, maneiro, ver ele na lancha, ver ele no jatinho, topzera demais.
Mas provavelmente ele teve um momento que ele teve que falar não para algumas coisas. E tudo bem. A gente tem que ter uma mentalidade de abundância, mas a gente tem que ter uma mentalidade de razão, de razoabilidade. É entender que a vida é de momentos e você está construindo o seu momento. E que você vai crescer, que você vai ficar cada vez maior. Só que como é que a gente faz isso? Um dia após o outro. Beleza? Vamos lá, agora 5 minutinhos. Chegou o cara brabo aí. Claudinho, beijo grande, meu rei. Momento de abrir para perguntas aí. Esse é um momento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Ô, Léo, Perguntar? vou chamar para o Léo, não, vou chamar para o Chucrute, né? Porque o cara com o nome dele, sobrenome desse, pronunciou meu nome certo, então a gente tem uma intimidade já aí, viu? Léo, boa noite. Como eu te disse, eu trabalho aqui, na verdade, eu tenho uma empresa, né? A Global Fins, ela é uma empresa na área de tecnologia da informação. Hoje nós fornecemos sistemas para a parte médico-hospitalar, na parte de CMMS e EAM, que é gestão de manutenção e gestão de ativos, e também na área de IoT. Tá? Eu estava pegando aquela sua frase quando você disse o seguinte, né? A gente precisa estar com as pessoas certas nos lugares certos. Eu sempre costumo colocar, né, que a pessoa certa no lugar certo pelas razões certas. Boa. E o que me chamou a atenção é um ponto que você disse, que às vezes a gente quer levar pessoas que estão com a gente desde o início, né? E tem aquela coisa de dizer, rapaz, não, está comigo, vai comigo, e às vezes você tem essa sensação de, pô, dá liberdade. E uma vez aconteceu algo muito parecido comigo, né? Eu tenho um colaborador que estava comigo já há 7 anos, né? E ele entrou numa crise existencial e, num certo dia, ele chegou para mim e disse, não estou aguentando, né? Preciso sair. Aí eu lembrei das suas palavras. Cara, vai em paz. Né? Vai em paz, Deus lhe abençoe e não peques mais. E depois a gente teve a oportunidade de se encontrar, né? 1 ano e meio mais ou menos depois ele me procurou, eu disse assim, eu brinquei com ele, que eu disse assim, já terminou suas férias? Né? Ele disse, está quase terminando. Por quê? Até ele brincou comigo, me chamou para tomar um café, eu disse assim, cara, às vezes a gente tem, eu lembrei da situação que você colocou, né? Que tem momentos que a gente não consegue sair. Na verdade, nós somos empreendedores. Eu brinquei até com ele no dia. Eu disse assim, sabe aquele momento que você chegou para mim e disse assim, cara, não dá mais, né? Eu não estou suportando. Aí eu brinquei com ele logo 1 ano e meio depois. Disse assim, você sabe qual era a questão? Que naquele dia eu estava doido para sair, mas eu não podia, porque o negócio eu tinha que fazer prosperar. E hoje eu chego para todos eles e fiz uma pergunta bastante interessante, né? Que depois aí a gente conheceu a galera tudinho pessoalmente, tirando o Celso aí, que nos dá 6 minutos de tolerância. E aí me veio uma coisa interessante quando eu voltei da mentoria presencial, né? Que levei assim, minha empresa hoje, ela está sediada aí em São Paulo, eu fico entre São Paulo e Recife, né? Então, por conta mais da questão da família, e a gente diz que quando tiver idade a gente sai lutando. Mas uma coisa interessante que eu tive aí depois, né, das experiências que a gente teve pessoalmente, foi uma pergunta que eu fiz para todos eles. Na verdade, eu reuni todo o time e fiz uma pergunta simples, né? Hoje, nossa empresa, ela fatura em torno de 8 milhões. 8 milhões deve chegar aí entre 8 a 10 milhões. E eu fiz a seguinte pergunta para eles. Quanto tempo vocês acham que a gente vai conseguir bater 1 bilhão de faturamento? Lancei essa pergunta para o time, né? E foi impressionante a resposta que eu tive, né? Não foi nem por uma questão de não acreditar, porque todos eles chegaram assim, um disse 5 anos, o outro disse 2 anos, aí o outro olhou para mim e disse assim, talvez eu acho que a gente consiga bater em 1 ano. Eu digo, como é que sai de 8 milhões para 1 bilhão em 1 ano? Ele disse assim, eu não sei, mas se você tem um sonho, a gente sonha juntos. Né? Então, o que eu quero trazer aí com essa experiência, juntamente com essa frase que você colocou, pessoas certas nos lugares certos, e eu acrescento apenas pelas razões certas. Mas, às vezes, a gente tem aquela dificuldade de lidar com pessoas. Né? Então, pergunta para você, como identificar uma pessoa que não é... Que, às vezes, a gente tem aquela coisa de maquiar. O que é que eu chamo de maquiar? Né, que tem gente que vem aquela questão que você falou, quer agradar, ou na velha expressão antiga, né, fica bajulando, fica maquiando, e às vezes a gente pode passar batido. Então, como a gente pode identificar esse tipo de pessoa?
Então, a primeira coisa é conexão. Então, você tem que se conectar com aquela pessoa. E eu falo sempre o seguinte: quem é de mentira não fica por muito tempo como sendo de verdade. É aquela velha história do escorpião e do sapo, né? O escorpião pede um auxílio para o sapo, aí chega na metade do caminho, ele vai lá e morre os dois, aí o sapo, mas que tu fez isso? Ele é da minha natureza. Então a gente começa, e aí, cara, quando você começa a fazer isso muito, você começa a ler as pessoas cada vez mais rápido. Quanto mais você vive com elas, mais elas vão te dar indícios ali se elas são boas ou ruins. E aí, falando das pessoas certas e erradas ainda, cara, eu já levei comigo algumas pessoas erradas porque ele me entregava bem. Então, eu colocava ele naquele lugar certo, naquele momento, eu sabia, cara, aquele cara é momentâneo para mim, então ele vai ficar ali comigo 6 meses, vai ficar 1 ano, eu preciso que ele resolva aquilo para mim, e blindava ele. Agora, uma coisa que eu aprendi também, cara, é que gente boa traz gente boa. Você é um cara bom. Daqui a pouco aquele cara ruim, daqui a pouco ele mesmo se afasta de você. Ele, pô, o cara aqui é muito gente boa, deixa embora. Parece utópico a gente falar isso, mas gente ruim não quer ficar perto de gente boa. Né? E gente ruim, às vezes, é comportamento. Às vezes o cara quer falar mal de tudo. E quando ele vem falar mal, você... Não, cara, eu acho que aquela pessoa é gente boa. Né? Aquela coisa, né? Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. Então, quando ele começa a ser fazendo certo o tempo inteiro, a cultura da sua empresa é uma cultura de entrega, é uma cultura de gente boa. O cara ruim sai, ele pede para sair. Mas não tem outro modo a não ser a vivência, conectar com eles, conectar, mostrar. E eu brinco sempre que a gente faz uns testes de vez em quando, né? Para ver se o cara é bom ou ruim. Isso faz parte da vida, né? Dá um probleminha para ele resolver. Um problema de comportamento, um problema de poder. Muita gente mostra que ela é ruim quando tem poder. Então, começa a conversar sobre. Começa a mostrar, colocar... Aquele lance que eu falei de workshop. Faça treinamento. E como é que você faria isso? A pessoa, na hora, já vai começar. Como ela faria? E tu, entendi. E aí tu analisa, né, cara? Vale a pena treinar ela porque ela é estratégica para mim? Ou vale a pena, vai, segue seu caminho, que eu trago outro, trago a Cris aí, a Cris traz alguém bom para mim. Certo? É uma boa. Legal. O Jorge quer perguntar, a gente tem 4 minutinhos ainda aí, né? Obrigado, Celso. Chucrute, boa noite. Boa noite, tudo bem, Empreendedor do ramo da educação, tudo bem, obrigado, espero que contigo também. Vou ser bem direto, tá? Para a gente otimizar o tempo aí, mais gente poder interagir, quem sabe. Você falou que há algum tempo você estava com faturamento anual de 10 milhões e agora você está brigando aí para bater os 100 no ano de 2023. Se você fosse elencar aí 2, 3 grandes aprendizados, o que você não fazia antes, que você teve que aprender e fazer prioritariamente para chegar nesse patamar, o que você destacaria aí para a gente? Primeiro, organizar, né? Como eu te falei, quando o Janguier falou para mim há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele falou, organiza a casa. Se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Mesmo que eu escute algumas pessoas, não, mas, pô, não, se eu tivesse feito desde o começo organizado, talvez hoje eu tivesse maior. Então, primeiro, organização. Segundo, cara, e esse é um desafio que eu estou vivendo constantemente, a maior dificuldade nossa foi o crescimento em pouco tempo. Então, e aí, cara, vem uma mentalidade, não tem certo ou errado, mas como eu não tenho nenhum fundo por trás, eu sou todo orgânico, é a gente que faz o dinheiro gerar dinheiro, a margem que a gente deixa anual, eu teria remunerado melhor mais rápido. Eu fiquei controlando muito o caixa. Em alguns momentos eu não valorizei as pessoas certas como elas valorizavam, porque a gente fica naquela, será que eu vou ter? E aí, quando eu comecei a dominar o financeiro, o fluxo, eu comecei a remunerar melhor, dividir mais, e subiu, alavancou. E é isso que você chama de organização, principalmente financeira? Foi o primeiro ponto que você destacou? Organização financeira e estruturalmente jurídica contábil, né? Então, por exemplo, coisas que acontecem no Brasil, trocando aqui informalmente entre vocês, a gente sabe que a empresa bateu 4,8 milhões, bota no nome da mulher. Aí outra bota 4,1. Aí tu, caraca, não para de pé. E aí, quando eu falei isso pro Janguier, ele riu na minha cara, assim, na frente de todo mundo. Toma vergonha, arruma essa casa aí. Aí, quando eu trouxe gente boa para organizar, eu falei, cara, vou gastar muito dinheiro, não vai sobrar nada. Mas aí não sobrar nada, e 2 anos depois, se a minha empresa valia, sei lá, 20 vezes do que ela valia, valeu a pena. Então, acelerar questões de imunidade tributária, por exemplo, né? Exato. Cara, eu aprendi tudo isso.
E aprendi na porrada. Peguei com o mentor. Eu era o cara que pegava o mentor depois da aula e ficava com ele horas. Eu queria ouvir. Para tu ter ideia, tem um mentor nosso, que foi o mentor do Janguier. Como é que é o nome dele, Claudinho? O da Anhanguera? Esqueci. Carbonari. Carbonari. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para o Carbonari falou assim para mim, Chucrute, eu tenho a mentoria mais cara do Brasil. Eu falei, o que é? Ele é um almoço. Eu saí daqui, fui lá para São Paulo, Campinas, fiquei uma tarde com ele, peguei um papel, fiquei sabatinando. Depois que ele saiu dali, cara, eu criei uns 10 planos de ações e fiz uns 7. 3 ainda estou por fazer. Porque eu sou um cara chato. O Claudinho, um cara que me aturou. Quando eu sentei com ele, o que tu fez, Claudinho? Como é que tu virou sócio de Janguier? Ele sentou lá, bum, 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 na cafeteria. Todo lugar que eu encontro ele, ele tem que me ensinar alguma coisa. Eu sou um cara que, tipo assim, irmão, não tem jeito. Eu sou obstinado, como diz Janguier. O Janguier, coitado, ele sentou do meu lado. Janguier, 2 dicas aqui. Fala isso aqui. O que você faria? Eu troco, cara, o tempo inteiro, entendeu? Beleza? E cria plano de ações, porque às vezes a gente ouve o que tem que fazer, só que a gente cria plano de ação e não executa. Então tem que ser um bom executor. Eu me considero um conformado executor. Eu vou executar, cara. Mesmo sabendo que vai doer, se é importante para o negócio, se foi, eu vou continuar. Gente, eu não vou tomar o tempo de vocês, não. Você é da educação o quê? Klinger. Eu já ouvi seu nome. É de editora? É sobrenome ou é coincidência? Eu não entendi a pergunta, se o nome é o quê? Você é da educação? Eu sou de educação, eu sou... Editora? Eu já ouvi Não, Klinger. não. É uma edtech que se chama Futebol Interativo, é uma espécie de faculdade para quem quer estudar e trabalhar no futebol. Todas as áreas, funções, profissões do futebol. Diferentemente de uma faculdade, a gente não tem titulação, né? Então a gente não oferece diploma de bacharelado, licenciatura, eu falo faculdade para ser didático, mas é uma escola de curso livre para quem quer estudar e trabalhar na indústria do futebol, desde o treinador, preparador físico, que é o mais óbvio ali, né, para um time funcionar, até o médico, o dentista, o psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, inglês para o futebol. Então quem quer estudar futebol é aqui com a gente tem uma grande comunidade, né? A nossa visão de futuro é criar um grande ecossistema para o profissional do futebol. A educação é o core, né, mas a gente quer levar isso para outros níveis para frente. Para não atrapalhar o Claudinho, depois a gente vai conversar. Eu vou te contar como é que eu comecei a patrocinar o Botafogo e ele me paga para botar minha marca lá no Botafogo. Mas deixa eu... À vontade aí, Chucrute. Estamos em casa, irmão. Obrigado, Chucrute. Gente, beijo grande, prazer imensurável conhecer vocês. Eu devo estar na próxima